Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho mais um relato para compartilhar com vocês. Já vou direto ao ponto. Eu ainda não li esse relato, então ele tá fresquinho aqui para nós todos. E ela começa dizendo assim: boa tarde, me chamo Amélia, hoje tenho 50 anos de idade e espero que meu relato venha colaborar com seu trabalho. Sim, com certeza. Obrigada. Te admiro muito, pois muitas mulheres sofrem nas mãos desses seres das trevas e nem sequer imaginam que existe uma outra possibilidade de vida. Verdade. Conheci meu ex-marido através de uma irmã da minha igreja. Ele foi o padrasto dela, pois a mãe já havia falecido havia 8 anos de câncer no útero. Durante a pandemia, ela me ligava quase que diariamente para dizer que queria me apresentar o fulano. Seu relato era sempre na mesma linha. Ele é um homem bom, ele é muito solitário, ele merece refazer a vida, ele é trabalhador e ela coloca em letra maiúscula, ele é presbítero. Uau! Ele é um homem de Deus, ele é responsável, enfim, só elogios. Eu não me casei com o pai do meu filho, ela coloca o não com letra maiúscula e continua dizendo, o criei sozinha com a ajuda de Deus. No decorrer da pandemia, eu decidi aceitar um convite de conhecê-lo num almoço que ela preparou na casa dela. Ele se mostrou muito calado, tímido e bastante receoso. Eu sou falante e alegre, então o ambiente ficou descontraído e foi tudo muito bem. No outro dia, ela me ligou dizendo que ele tinha gostado muito de mim e que queria meu telefone. Eu autorizei e ela coloca entre parênteses, se arrependimento matasse, estava mortinha da Silva, kkkk. Nos falamos por um tempo e depois decidimos nos conhecer pessoalmente. Ele me pediu em namoro no segundo encontro e logo nossas famílias começaram a se encontrar. E entre parênteses ela coloca, ele tem 5 filhos, alguns casados, outros não. Eu me apaixonei perdidamente, pois ele era um homem ideal para mim e a família dele havia me aceitado de braços abertos. Em 5 meses nos casamos. Uau, esse foi rápido mesmo, hein? Pensa num casamento dos sonhos. Minha igreja o recebeu com muito amor. Porém, após 2 meses de casada, minha vida começou a virar de ponta cabeça. Realmente, pessoal, esse love bombing aí é rapidinho, tá? Que passa. No momento que eles percebem que você já está na palma da mão deles ou delas, acabou-se o que era doce, que na verdade nunca foi, e aí você vai conhecer o amargo mesmo, que sempre foi, que você não conhecia, ok? Normalmente é o tempo só que leva para você estar na palma da mão deles e delas, e aí eles já mostram quem vieram, né? Para que vieram e quem são de verdade. Ela diz, numa noite durante um ato sexual, ele me disse, a gente podia se divertir mais, né? Eu levei um susto e perguntei, como assim? 2 meses de casado e você não está satisfeito? Precisa se divertir com o quê? Ele respondeu, em letra maiúscula ela coloca, a gente podia se encontrar com outros casais. Uau! Surreal. Eu fiquei em estado de choque. Imagino. Perguntei para ele, você tá brincando? É brincadeira, né? Porque eu sou crente. Você não é? E ele levou um susto com a minha reação e tom de voz e disse, é brincadeira, sim, sou crente. Imagina, presbítero, vamos lá fazer uma suruba? Tá repreendido em nome de Jesus, gente, por isso que eu falo, não confie no que os outros te falam, veja você mesma na atitude da pessoa, no convívio dia a dia ali. E pede sempre Deus para te dar discernimento de espírito, revelações e confirmação. Ela diz, eu fiquei com isso um tempão na minha cabeça, mas resolvi desculpá-lo com o seguinte pensamento. Eu acho que ele falou isso para me testar, para ver que tipo de mulher eu sou. Na verdade, você acertou aí a metade. Ele estava realmente te testando, mas para ver se você ia aceitar, né? Não para ver que tipo de mulher que você é. Porque ele já sabia que tipo de mulher você é. Uma mulher íntegra, honesta, mulher de Deus. Ele queria testar você para ver se você ia aceitar, se ele ia conseguir te manipular para você fazer o que ele queria, achando que aquilo não era nada demais. Afinal de contas, vocês são casados, ele é seu marido, estão juntos, tá tudo certo.
Em seguida ele comprou um pênis, ai meu Deus do céu, eu não acredito, um pênis de borracha. E durante um ato sexual ele me apresentou e eu dei um pulo na hora e pensei, Jesus, o que é isso? O Espírito Santo me respondeu, ele comprou isso pra ele. Uau! Eu fiquei em choque, não sabia como reagir, mas não aceitei usar aquilo. Disse que não era necessário, que cada ser humano era de um jeito e que eu estava satisfeita da maneira que ele era. Se ele tinha algum problema com o pênis dele, que era para desencanar, mal sabia eu que o Espírito Santo estava me alertando. A partir desse momento, minha vida virou um verdadeiro inferno. Ele passou a me rejeitar na cama. Não deixava sequer eu encostar a mão nele. E ela coloca entre parênteses. Não estou falando de sexo em si, de aconchego mesmo. Afinal, eu tinha apenas 3 meses de casado. Ele foi morar comigo e com o meu filho, e ela coloca entre parênteses, graças a Deus eu não saí de dentro da minha casa. Somos simples, mas moramos num bom lugar pela graça de Deus. Porém, apesar de tudo que ele recebeu, casa prontinha, passou a criticar tudo dentro de casa. Nada para ele estava bom. Passou a me criticar de maneira feroz. Eu era uma mulher de quase 51 anos, já não tinha um corpo jovem. Pensa nas críticas a respeito do meu corpo. Até celulite ele reparava e me criticava para ver a tristeza em mim. Eu, tonta e apaixonada, fazia de tudo para agradá-lo. Mudei minhas roupas, meu cabelo, minha maquiagem, tudo. Porém, nada era suficiente. Eu fui uma esposa de levar café na cama, fazer massagem nos pés, fazer mesa posta todos os dias. Nada era suficiente. Não mesmo. Por quê? Porque o problema tá neles. Eles são insuficientes para eles mesmos. Nada agrada porque é o vazio eterno lá dentro. Eles se acham um lixo. A grandiosidade dessa coisa de fazer que é o melhor, a melhor, é porque precisa suprir o que realmente eles sentem por eles mesmos, por elas mesmas. Então fazem você sentir como se você fosse o problema, como se você não fosse boa o suficiente, sendo que eles se sentem assim por eles mesmos. Daí é uma eternidade você tentando agradar alguém que nunca vai estar satisfeito, porque o problema está dentro deles, né? Não há quem possa fazer isso por eles, só Deus, e eles têm que querer e buscar por isso. E daí você acaba se perdendo nesse caminho, onde você não sabe mais nem quem você é, porque você muda tanto quem você é para ser alguém perfeito que essa pessoa quer, que nunca vai ser. Porque o problema não é isso, se fosse isso, né? A gente fazia o que eles queriam, seríamos o sonho da vida e eles ficariam felizes. Mas não temos esse poder. Ok, continuando. Eu sofri calada durante mais de 8 meses, chorava todos os dias antes de entrar em casa ou indo trabalhar. Meu desespero era imenso. Na intenção de mudar aquela situação, passei a sugerir que fizéssemos algo juntos, que construíssemos algo em comum. Nada ele aceitava. Uma vez pedi pra gente ter uma rotina de tomar café aos sábados na padaria. Seria um momento só nosso, afinal não temos crianças pequenas. Sabe o que ele me disse? Você quebrou a cara. Pensou que eu tinha dinheiro. E eu respondi, o que você tá falando? Está me chamando de interesseira só porque eu pedi pra você me levar na padaria pra pagar um café de R$ 4,90? E ele disse, é isso mesmo. E eu perguntei, você acha que eu me casei com você por interesse? E ele respondeu friamente, sim, eu acho. Olha, não consigo descrever a dor que senti naquele momento e nos dias que vieram depois. Eu chorava dia e noite. Eu sou independente financeiramente, criei meu filho sozinha, nunca pedi nada pra ninguém. Ah, mas é exatamente por isso que ele foi bem nesse ponto, né? É onde ele sabe que tá a tua fragilidade, onde vai mexer com você, onde vai ativar gatilhos. Aí que ele foi, né, pra te machucar. Exatamente. Sofri e passei maus bocados, mas consegui conquistar minha casa, meu carro. Ouvir uma coisa dessas foi demais pra mim. Ah, mas por isso que ele falou. Pra doer mesmo. E ela fala, mas eu era crente, então precisava perdoar e recomeçar. Tentei abrir uma conta conjunta com ele para juntar dinheiro para outras coisas, uma viagem, por exemplo, e ele não quis e acabamos juntando dinheiro numa caixa de papelão que ficava na gaveta dele. E ela coloca entre parênteses, só de pensar nisso me arrepia a alma. Como pude concordar com um absurdo desses? Ele passou a não aceitar que eu falasse com meus amigos pelo celular, nem pessoalmente.
Nem familiares ele passou a aceitar. Eu tinha que ficar exclusivamente para ele. Eu fazia ginástica, mas sempre era criticada por isso. Ele dizia sempre: não sei o porquê você vai para a academia, não tem mudança nenhuma. Dá licença, hein? Ah, mas desses aqui comigo não pega não. Ah, mas já ia escutar tanta coisa. E ó, isolando você, ok? Pra dominar e pra você ficar sem apoio nenhum, destruindo tua autoestima, porque até o pouco que você fazia, que você amava, como ir pra ginástica, ele já começou a falar que não estava adiantando nada. Infelizes e querem tirar a felicidade do outro. Criticava por tudo, sim, desse jeito, meu pai do céu. Eu reclamava, dizia que esse comportamento não era aceitável para um homem adulto de quase 50 anos, e ele dizia com desdém que eu nunca havia casado, que eu não sabia como era ser casada. Ah, ele já tinha casado, né? Então ele tinha experiência, ele era melhor do que você. Você não tem experiência não, então você não sabe de nada. Só Deus na causa. Me chamava de bipolar e louca, projeção. É como se tivesse um espelho ali, ele tá falando sobre ele, né? Eu sou um louco, eu sou bipolar. E eu não desistia, eu enfrentava, mas não porque queria feri-lo, e sim porque me via como uma mulher adulta e responsável. Depois fui entender que os acessos de fúria e silêncio eram em decorrência desse meu enfrentamento. Desobedeceu. O bonitão. Não, você tem que ser submissa. Ficar caladinha e aceitar tudo. Senão você vai ser punida, vou te dar tratamento de silêncio e tudo mais que puder. Quando íamos para a igreja era um tormento, ele não cumprimentava ninguém, o pastor pregava e ele ficava lendo a Bíblia sem o menor respeito. O culto acabava e ele entrava no carro, ligava e ficava me esperando. Se eu entrasse no carro depois de 10 minutos, ele já não falava comigo durante 3 ou 4 dias de tanta raiva. Eu fiquei tão desnorteada que já não queria mais ir para a igreja porque não tinha direito de cumprimentar meus irmãos que amo tanto. Dá licença, gente. Nossa, comigo não dá um desse não. Teve um mês que ele conversou comigo 7 vezes. E ela põe entre parênteses 4 porque é crente e ia para a igreja de domingo. KKKKK. Passei a falar com alguns familiares dele para saber mais sobre seu passado. Ótima ideia. Qual foi minha surpresa ao descobrir que ele foi um péssimo marido, um péssimo pai. A ex-esposa sofreu os mesmos maus tratos que eu. Meu Deus, que dó daquela mulher. Ela sangrou 2 anos direto, sem que ele a socorresse. Nojento. Apenas quando ficou mal do câncer é que ele a ajudou. Já não adiantava mais. Só que a imagem que ficou dele para as pessoas é que ele foi bom para a mulher que cuidou dela. E eu entrei em desespero em oração. Um dia saiu da minha boca. Só quem viveu uma experiência dessas vai conseguir compreender. Num ato sexual que se torna cada vez mais terrível, eu me esquivava sempre. Aí ela coloca assim em letra maiúscula, saiu da minha boca a seguinte pergunta: em quem você pensa quando a gente tá junto? E ele respondeu sem pensar, eu penso nele. E eu respondi, nele quem? Aí ele que se assustou e viu o que havia falado. Me disse, nada não. Aqui eu faço uma pausa. E ela coloca entre parênteses, ele já havia se relacionado com um homem durante sua juventude, depois que eu fiquei sabendo. Lembra lá do pênis que era para ele, que o Espírito Santo avisou? Então, aí tá entendido por quê. Naquele momento eu perguntei novamente, nele quem? No homem que você teve? E ele respondeu rapidamente, mas isso não desceu na minha garganta, porque ele falou com amor, com saudade, com luxúria. Não era uma coisa antiga, era um sentimento recente. Aí meu desespero só aumentou e as orações também. Eu não sabia como terminar aquele casamento. Para mim isso não era uma coisa viável, porque não via na Bíblia um motivo para o divórcio. Os assédios para fazer sexo anal eram cruéis. Ele enfiava o dedo em mim, meu Deus, eu fugia e ele dizia que não tinha problema, que era normal. Muitas vezes eu cedia, apesar das dores e da humilhação que sentia. Meu pai do céu, é rir para não chorar. Porque você falando aqui que você corria, fugia e ele, meu Deus do céu, eles não respeitam, né? E você não tinha experiência?
não sabia nem direito o que pode e o que não pode, mas já sabia que isso não era bom, porque você saía correndo. E a pessoa ali, não, tá tudo bem, era normal. Fazia para agradá-lo no desespero de que assim ele passasse a gostar mais de mim. Olha que horror, gente, isso acontece muito. Que me achasse uma mulher mais interessante. Porém, a coisa começou a piorar e numa noite ele me pediu para eu... Ai, não, eu não vou ler isso aqui, gente. Ela falou, mas eu vou falar. Ai, gente, como é difícil ler essas coisas, meu pai. Ele pediu para eu colocar o dedo nele. Eu coloquei. Ai, meu pai, ela põe entre parênteses, não me envergonho disso porque foi um ato pensado. Nesse momento eu perguntei, é isso que você gosta? Você gosta de dar? Ai, meu Deus do céu, tá meio pornográfico esse daqui, hein? Acho que eu vou parar de ler esse relato. E ele ficou quieto. Eu insisti com mais violência, ele gostava, ele estava gostando, e eu perguntei novamente e ele respondeu, é isso que eu gosto. Meu pai do céu, meu casamento acabou ali. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, gente. Isso é real, isso existe. Já vi, já me falaram, sim, que já tiveram relacionamento com um narcisista, parecia o poderosão, o machão, era o grandioso. E lá na hora parecia uma bichinha. Põe o dedo ali, põe o dedo aqui. Que é isso, gente? Você fala, que é isso? Isso é um homem ou o quê? Meu pai do céu. Eu não sei o que eu faria, não. Eu passei, é que a gente fica em choque, né? Na hora eu acho que você não acredita que você tá ouvindo aquilo. E ela diz, eu passei a anotar tudo que ele fazia para mim e realmente havia algo errado. Percebi que eu não era louca ou estava imaginando coisas. Desde então passei a ter dores no corpo todo. Uau! Quase não conseguia andar direito sem estalar todas as juntas dos meus pés, joelhos e mãos. Passei a sofrer do estômago com refluxo e gastrite que ainda trato de tão forte que foi. Tudo emocional. Engordei uns 5 quilos de tanto inchaço nas pernas e acabei entrando na menopausa. A médica disse que eu poderia menstruar mais uns 2 ou 3 anos, mas meu estado emocional foi tão abalado que meu corpo reagiu de maneira violenta. A partir desse momento, passei a pedir ajuda para uma amiga psicóloga e ela me abriu os olhos. Com muito cuidado, ela me disse, nossa, ele parece narcisista, né? Pelo que você me relata, aparenta traços de psicopatia. E eu fiquei desesperada. Ela passou a me mandar uns textos para eu ler e eu passei a pesquisar nas redes sociais e conheci vídeos no YouTube. Pensa num pânico. Como eu iria me livrar daquela coisa horrorosa que eu chamava de marido? Mas a partir daqueles conhecimentos e acontecimentos, eu decidi que não ficaria mais casada com aquele... Ela colocou com aquele V-E-A-D-O e pôs entre parênteses, perdão da palavra. Passei a ficar calada, falava apenas o necessário, já não fazia mais mesa posta, já não me arrumava para dormir. Quando deitava na cama eu ficava encolhida num canto e de costas. Decidi falar com uma advogada amiga minha, pedi que ela fizesse toda a documentação e fiquei esperando o momento de pedir o divórcio. Antes de falar com ele, eu falei com os pastores da minha igreja, meu pai, contei tudo o que estava passando nesses quase 2 anos de casada. Ele me perguntou o que eu gostaria de fazer e eu respondi que já havia conversado com a advogada e que o casamento não iria seguir, que estava relatando minha realidade para eles porque era um assunto íntimo e que não poderia ser público na igreja para não escandalizar as pessoas e também para minha segurança pessoal e do meu filho também. Eles me apoiaram, graças a Deus, eles me apoiaram. Numa noite eu pedi para o meu filho dormir na casa dos meus familiares, esperei ele chegar e pedir o divórcio com os documentos na mão. Ele ficou em estado de choque, agora foi a vez dele, né? Por outros motivos, mas agora é a vez dele de ficar em choque. Disse que eu era louca, que não havia motivo para isso, pediu uma chance. Ai, me dá uma chance, eu não vou pedir mais para você pôr o dedo em lugar nenhum, não. Só Deus na causa, meu pai do céu. Eu fiquei irredutível, disse que estava cansada daquela vida e que já tinha tentado de tudo, que não havia mais jeito e que tudo havia terminado. Falei que ele podia ficar na casa o tempo necessário até se refazer. Eu iria para a casa dos meus parentes e quando ele tivesse resolvido a vida dele, era para deixar a chave embaixo do tapete. Foi uma noite horrível, mas libertadora. No dia seguinte ele saiu de casa, eu voltei, mudei as chaves.
Um mês depois estávamos assinando o divórcio no cartório. Eu fui acompanhada de uma amiga para não dar a chance dele sequer falar comigo. Voltei aos prantos porque foi um casamento muito desejado, mas não me arrependo de ter pedido o divórcio. Foi uma das coisas mais acertadas que fiz na minha vida. Eu não abri a verdade do divórcio para as pessoas porque somente quem convive com um narcisista sabe a dor que é ter uma pessoa dentro da casa, má, perversa, libertina e cruel, e ter outra pessoa na rua, carinhosa, amável e alegre. As pessoas não entenderiam. Algumas pessoas deixaram de falar comigo porque ficaram com dó dele. Penso que para elas, eu é que não consegui ficar casada. Eu que não tive paciência, eu que não fui uma boa mulher cristã. Mas eu não ligo e sinceramente sinto pena dessas pessoas porque estão enganadas, assim como eu estive um dia. Verdade. Hoje, 1 ano depois do divórcio, estou fazendo terapia e me reconstruindo aos poucos. Glória a Deus por isso. Sei que Deus me libertou de uma situação que me levaria à morte espiritual e, por que não dizer, física também. Espero que esse relato abra a mente de mulheres que sofrem como eu sofri e que elas possam saber que existe vida e oportunidade dadas pelo próprio Deus longe desses seres malignos. Verdade! Isso aqui que você falou é muito importante. Porque, gente, eu falo que quando é casamento, só Deus pode falar o que fazer, como fazer, quando fazer. E glória a Deus que você teve esse discernimento, que Deus aí falou com você, te mostrou e você tomou a melhor decisão, sem se arrepender, sem sentimento de culpa, libertador. O que as pessoas vão pensar ou não, o problema é delas. Quem vivia ali entre 4 paredes com esse ser e quem passou por tudo que você passou foi só você. Então, Deus estando de acordo, você está em paz, está de bem com Deus, é o que importa. O resto não dá pra gente ter controle sobre tudo e todos. Então, cada um por si e como você disse, eles estão ainda enganados, como um dia nós também estivemos. Então, que Deus tenha misericórdia e que revele, né, para essas pessoas também. Eu creio que de alguma forma todas as pessoas que Deus revela sobre esse transtorno é porque Ele vai usar a vida dessas pessoas como instrumento dele para levar essa conscientização adiante, para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que um dia você passou. E por ter superado, então agora você pode ajudar essa pessoa também, essas pessoas também, que Deus irá atrair até você para que elas possam também superar de uma forma mais leve. Glória a Deus por sua vida, por esse relato. Desculpa aqui que alguns momentos eu não me aguento. Você contando aqui foi engraçado, lembrei de algumas coisas também que eu também passei, e assim, a maioria deles são bissexuais, então eles se envolvem com homens e mulheres, e aí quer misturar tudo ali, coisa de doido. Imagina 2 meses ele já falando para ela, presbítero da igreja, vamos sair com outros casais. Como assim? Sair para tomar um sorvete? Com um casal de amigo seu? Não, é para ter relação sexual mesmo. Como assim? O quê? Hello? Sou crente, sou filha de Deus, eu sou verdadeira, não sou falsificada não, ok? Eu sou seguidora de Deus, não do capeta não. Tá repreendido em nome de Jesus. Deus te guardou, te libertou. E é isso, gente, seguimos firmes e fortes. Deus abençoe a todos, beijos no coração. Se você tem um relato para enviar, mande pro meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.